boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também na TV BE. A edição de hoje, com muitos assuntos importantes, a Água de Joinville terá um espaço especial, como também a questão do meio ambiente. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TV BE. Boa noite, nosso convidado Jonas Tilp, presidente da Ajorfeme. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Osni. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite. Durante essa semana, Enio, tivemos um espetáculo, não sei se é pirotécnico, pirotecnia, ou o que é a mesma coisa, na Câmara de Vereadores, onde a diretoria da Companhia Águas de Joinville e também os membros do Conselho tentaram justificar o injustificável. Uma certa ocasião, o presidente da Águas disse que eu estava prestando um grande desserviço à população joinvilense pelas informações que eu estou dando. Quem está prestando um grande desserviço é a Companhia Águas de Joinville. Primeiro, querendo essa gratificação totalmente fora de todos os parâmetros. Não vou falar em empresa privada, mas essa é uma empresa pública, não é? Que não visa lucro, visa sim o saneamento básico. Saneamento básico é água e esgoto. Apresentaram os números, que depois nós vamos mostrar, que não são verdadeiros. Não apresentaram números, falaram de escala salarial que não era verdadeira, que não é verdadeira. Outro assunto, a tomada de posse dos nossos dois conselheiros. Três. Conselheiros no Conselho da Cidade. Estamos juntos. Esperamos que este conselho realmente vise os grandes interesses da população joinvilense, não é? Outro assunto é a saúde. A saúde de Joinville é um caos anunciado. Quando há 3 meses atrás, aproximadamente, acabou o convênio com o Ministério da Saúde, quando o grande problema era a Covid, foram dispensados mais de 200 funcionários da área da saúde, desde médicos até outros profissionais. E o caos era anunciado. Ninguém se precaveu, não fizeram uma previsão para substituir esses profissionais, e o caos está aí. Superlotação dos nossos hospitais, os funcionários da saúde, da área da saúde, exaustos. Louvor a eles, porque estão fazendo um trabalho belíssimo para a comunidade joinvilense, não é? E lamentamos também a dengue. A dengue, o Enio, já matou 12 pessoas em Joinville, enquanto em Florianópolis, na grande Florianópolis, uma pessoa só. Uma. Lá nós vemos campanhas de educação. Aqui na semana passada nós falamos que ao invés de fazer propaganda de lombada, se fizesse um trabalho de conscientização para a dengue, agora apareceu um comercial. Eu não sou dessa área aí, mas eu acho fraco. Eu acho que precisava aparecer mais coisas, ensinando a população como proceder. Dito isso, o Tilp, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. E vocês que vão agora nos representar, a nós e a toda a população joinvilense no Conselho da Cidade, resta preservar o nosso verde. Por isso a nossa paródia hoje, Jorge, é em homenagem ao verde de nossa cidade. Vamos conferir então com o Piave Evidência, né, o Silvio Opec, a paródia Joinville Verde. Confira aí.
Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo! E bora pra nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre a nossa Joinville Verde. Mas para isso, o gaiteiro já tá prontinho ali. Puxa essa gaita, gaiteiro! Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Uma cidade enorme em proporções, mas que em outras gestões priorizaram preservar, elaboraram o seu plano diretor, considerando o impacto que ele iria causar. E sendo assim, desde a década de 70, preserva a cota 40 até o dia atual. O resultado é uma cidade verde, quase 70% de cobertura vegetal. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Uma gigante em todo o nosso estado, mas que mantém preservada a sua vegetação. Os nossos morros não acomodam favelas como em grandes cidades dessa enorme nação. Em Joinville ainda temos palmeiras, onde o sabiá gorjeia e canta sua canção. O que estraga são as fétidas valetas, abrigo das ratazanas e sem ter manutenção. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Se tem herança que apenas faz bem pra gente, é o meio ambiente, é o meio ambiente. Por isso eu quero minha Joinville Verde, porque faz bem pra mim, porque faz bem pra gente. Tá aí o Piá Vividense, olha só o Silvio Peck e a paródia Joinville Verde, Pesque. Olha, para fazer justiça, Tilpe, tem que fazer justiça aqui a dois prefeitos, ex-prefeitos. Nós mostramos na semana passada as realizações do Bender. Injustiçado Nilson Wilson Bender, que, na minha opinião, foi o maior prefeito de Joinville, que em 4 anos fez inúmeras realizações que nós mostramos aqui. Foi um visionário. Isso. E o outro, ao ex-prefeito Pedro Ivo Figueiredo de Campos, que aprovou o código... Não, o primeiro plano diretor. Não, o plano diretor, exatamente. 73. 73. Apresentou o primeiro plano diretor de Joinville, em 1973. Jorge Wilhelm foi o Cota 40. cabeça. E o prefeito Nilson Bender construiu os reservatórios da SAMAI na época, na cota 50. E com a perda de carga, a água ia até a cota 40, e por isso que nós temos hoje a nossa cidade preservada. Eu queria ouvir um pouco aqui do nosso empresário, Jonas Tilpe. Eu conheço o trabalho dele. Ele foi um abnegado no Perini Business Park, estava lá desde o início, praticamente. Eu participei desse projeto desde o início. É com muito orgulho, né, que nós trabalhamos com o seu Fábio Perini lá. Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos. E o Jonas hoje é empreendedor, não é?
procura novos negócios, tem a sua empresa, e aceitou o desafio de chefiar, de tocar a Jorpem. Então, passo a palavra para o nosso amigo Jonas Dilk. Muito bem, senhores. Obrigado pela referência, Pisque, né? A gente realmente fez algumas histórias juntas lá atrás, né? Começando da época do Arrozal, né? E transformando... Até o NEA, Núcleo de Educação Ambiental Fábio Perini. Núcleo de Educação Ambiental Fábio Perini, que, assim, interessante, né? A gente tem ali um programa de visitação muito importante, né? Agora, não sei como é que está hoje, né? Mas a gente chegava a receber 2.000 crianças, né, Pisque, que tinham oportunidade de, diferente, talvez, de... Isso por mês, né? Não, média ano, tá? Média ano, 2.000 crianças que vinham, através dos programas da escola, visitar aquela área ali. Obviamente que a pandemia atrapalhou isso, né? E um pouquinho antes da pandemia, se a gente lembrar, teve toda a história da febre amarela, né? Sim, com bugio, não? Exato. E o que é interessante, com certeza interessante, mas a gente deve dizer assim que o bugio, de certa forma, sumiu da nossa região, né? Sim. E aí, de novo, talvez às vezes venha aquele aspecto do não conhecer a causa. O bugio estava ali para avisar, né? Da febre amarela. Sim, exatamente. E é interessante, mesmo em Campo Alegre, a gente não ouve mais o bugio. E eu vi o bugio passar no pasto lá na frente, né? E o que mais surpreendia nas visitas, não sei como é que está hoje realmente, mas era poder ver o bugio em cima da árvore, com a família, se alimentando. Eu, na minha infância, não tive essa oportunidade. Os bandos de bugios. Porque eu sou daquela turma que andava com a chloida na mão, né? Então até passarinho fugia da gente. Era outra época. Era outra época. Mas como era gratificante poder estar com as crianças ali, né, eu acompanhei algumas visitas, poder conectar elas com todo esse meio ambiente que a gente tinha lá dentro. Hoje o meu desafio é outro, né, hoje falando um pouco de AJORPEM, né, nós somos a maior entidade de micro, pequenas e médias empresas, e agora MEIs, da América Latina, né, nós temos 2.129 associados, né? Esse número pode crescer muito, porque o número de CNPJs que se abre em Joinville ele é bastante grande, mas quando a gente olha o que a gente faz como entidade e aí servindo como um guarda-chuva para micro e pequeno, né? Porque o micro e pequeno ele começa a empreender, ele não tem tempo para às vezes cuidar dele mesmo, daqui a pouco ele tem que contratar um ou outro funcionário, ele também não tem tempo para dar atenção para esse colaborador. E a AJORPEM me oferece um guarda-chuva em que todos podem entrar embaixo e se sentir abrigados. A gente consegue levar desde de plano de saúde, capacitação, a entretenimento, né? Hoje a gente tem vários convênios. Esses vários convênios vão desde de você poder aproveitar um cinema e se quiser também se desestressar participando de um stand de tiro, a gente tem também convênio até com a turma do Ferrolho lá. Ou seja, né? A gente cria um espaço para a comunidade empreendedora de Joinville, né? Mas abraçando todos esses pequenos que, via de regra, ficam distribuídos no bairro. Muito Jonas, bem. uma pergunta que me chamou a atenção, inclusive comentei com o Ariel quando nós estávamos na posse do Conselho da Cidade. O prefeito falou de 900.000 CNPJs em Joinville. Se eu fosse presidente da AJORPEM, eu estaria pulando de alegria numa cidade de 600.000 habitantes, ter 900.000 CNPJs. Me chamou muito a atenção isso daí. Quer comentar um pouco isso? Os números de abertura de CNPJ em Joinville mensalmente são 1.500. Né? E esse é um número que o próprio Sebrae, a gente obviamente caminha muito com o Sebrae ali, o Sebrae também foi estudar esses números. Né? Na verdade, a gente vive um fenômeno de CNPJização, ou seja, é o CPF, né, que está se transformando num CNPJ. Para quê? É aquele cara que se aposentou, né? Ele tinha uma realidade de, por estar aposentado, ele estava contribuindo com o INSS. Se ele volta na condição de empregado para trabalhar na mesma empresa que ele trabalhava, ele vai receber o desconto dos encargos do INSS, né? E aí muitos desses, eles caminham para fazer uma abertura do seu próprio CNPJ e passam a ser um prestador para essa, e às vezes até ele descobre ali outras possibilidades. Então esse é um número... Aí estaríamos falando muito mais de autoemprego que de outra coisa. Aquele modelo americano, né, que a gente olha assim, que principalmente é o jovem americano que trabalha em 2 empregos, né, e tenta estudar no meio dessa história toda, ele começa a ser uma realidade presente
por conta desse fenômeno. Mas é importante que fique claro, estamos falando de vegetação. Cenepegitação. Cenepegitação. Nome inventado, né? Tá bom. Mas, por outro lado, também pode criar uma falsa imagem de que nós estamos gerando muitas empresas. Quando a gente fala empresas, a empresa como instrumento de geração de emprego. Aí, isso. Então, só por isso que eu... E aí que a gente entra no que o Sebrae fez a pesquisa. Desse número de 1.500, você tem que dividir ele em 3 partes, né? Tem gente que está abrindo um CNPJ para prestar um serviço ocasional. Certo. Né? Tem o cara que, eu pinto de vez em quando, então alguém me pede nota, eu tiro. Mas ele não é um empreendedor. Tem aquele outro que está nesse processo, se aposentou e foi lá e fez. E aí tem a terceira parte, né? O terceiro terço, que aí sim já é alguém que vem com um tônus de empreendedor, empresário. Talvez a gente tenha que dizer assim, empresas que abrem 500, né? Das 1.500. Talvez esse seja, pelo critério que o Sebrae nos passou, a gente tem que olhar essas 3 camadas. Um terço desse número, né? Agora, Muito o bem. interessante é a Jorpem ter aberto o leque dela para as MEIs. Sim. Isso é muito importante. Mais uma possibilidade. Estamos hoje com o Jonas Tilp, que é presidente da Jorpem. Na paródia, a gente falou da cota 40, referência do Osnipisk, e nós temos imagens aéreas que foram feitas pelo Marcelo Tomazelli, e que mostra bem essa coisa de Joinville, onde há as áreas mais altas, né, são todas verdes. Pode soltar as imagens aí para a gente, as áreas verdes. Você pode ver que, mesmo na região central da cidade, no entorno dessa área construída de Joinville, sempre vão aparecer as áreas verdes nas montanhas, né, que cercam aqui a cidade de Joinville. Morros, né? Essa é uma característica que chama a atenção de todo mundo que vem a Joinville, né? As pessoas sempre fazem essa referência dessa área verde abundante que há na cidade, né? Nós elaboramos uma pesquisa na nossa empresa, viu, Jonas? Chegamos à conclusão, com dados cartográficos, de que a cobertura vegetal do município de Joinville é de 69, alguma coisa... 70%. E são de propriedade privada. De cobertura vegetal. Então é muita coisa, é um município. No próprio Perini a gente avebou aquela área de 600 mil metros quadrados, né, que é uma área de preservação. Está preservando ali. Está preservado ali. Na E questão privada, né? Na questão do verde, Joinville precisava ter precisava retomar uma coisa que foi... Plano de arborização. Arborização das áreas urbanas. Que hoje está abandonado. Que está abandonada, o que foi plantado está morrendo. Jorge pode falar com mais propriedade. O que foi plantado está morrendo, não se planta mais nada, não se dá manutenção. Se corta. Se corta. Às vezes Se até corta, de forma lógico. criminosa, né? Tirando o estrago que a Celesc faz para limpar os fios, não acontece nada. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o outro lado, viu? Nem tudo são flores. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho voltamos. Estamos hoje com o Osnipisk, o Ariel Pisolati, Jorge Castan e o nosso convidado especial, o presidente da Jorpem, o Jonas Tilp. A gente volta já já. De volta com o programa Passando a Limpo pela TV BE, também a TV da Cidade. Você sabe que o conteúdo do programa fica disponível no YouTube, né? É muito simples. Você vai lá no YouTube, procura Passando a Limpo na TV, faça a sua inscrição e você pode assistir todas as edições do programa Passando a Limpo na sua totalidade. A gente falou que nem tudo são flores em Joinville, apesar, né, do título que a cidade tem de Cidade das Flores, nós temos muito a mostrar a respeito de rios poluídos, valas e afins. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Essas são as imagens ruins de Joinville, com direito, inclusive, à nossa querida ratazana, né? Mas há muitas valas, muitos... O que a gente encontrou de objetos flutuando no Rio Cachoeira, isso a gente vai mostrar lá no último bloco, no momento do nosso Cachoeira, Pisque. Mas foi impressionante, e foi num período muito curto. Cerca de 20, 30 minutos que nossa equipe ficou ali nas imediações do Cachoeira, próximo ao Rio Matias. Impressionante a quantidade de lixo flutuante. Outra coisa que nós encontramos é a Rua do Príncipe. Pode cortar para as imagens da Rua do Príncipe? Um pouco. Diga, Pesque. O Jonas e Ariel e Jorge, o verde tem que ser preservado. Agora, o que nós não podemos continuar preservando
são essas valas, essas valinhas e esses valões totalmente poluídos. Esgoto a céu aberto. Então, Pois é, Pisque, é interessante, né? Porque o que está acontecendo é o contrário. Ao invés de nós combatermos a origem, nós estamos mostrando o problema e não fazendo nada. O que está acontecendo na Praça da Bandeira é uma amostra disso. Se abriu a Galeria do Matias em 3 pontos, tá? E se alguém tiver a paciência que eu tive de ficar olhando aquilo, você vai ver copo de plástico, você vai ver um monte de coisa, aquela água... mas é atração turística? Eu acho que sim. Qual é a lógica você abrir 3 espaços em cima de uma galeria que está enterrada há 500 anos, 70 anos. 70 anos, passa por debaixo do terminal, passa por debaixo do shopping Miller. Qual é a intenção de fazer aquilo? Eu não consigo entender, gente. Não consigo. Principalmente quando a maré está subindo, né? Não, quando a maré sobe... Você sabe qual é a Não, aí, intenção? o copo de plástico vai e volta. Exato. Você Ali sabe vai qual e é a volta. intenção? Como não foi possível justificar o buraco do Natal, A queda da calçada, a né? quebra da calçada, então contrataram a Água de Joinville, contratou um robozinho que identificou justamente lá. Coisa que ela não tem nada a ver com a água. O robô não foi muito eficiente, porque não encontraram nada lá, né? Além da água poluída como... Muito pelo contrário. A abertura daquele espaço mostrou que a estrutura que lá estava perfeita. Não, e vai acabar transbordando, a não ser que eles estão fazendo uma Não, eles mureta. estão fazendo uma muretinha de 20, 25 centímetros. Uma das ruas mais icônicas de Joinville é a Rua do Príncipe, né? E a gente deu uma voltinha na Rua do Príncipe também, Pisque. E olha, é impressionante a quantidade de problemas, assim, não são pequenos problemas, são problemas que deixam aquela área ali bastante feia, uma região central de Joinville, né? Todo mundo quer conhecer a Rua do Príncipe, afinal de contas, esse é um dos slogans da cidade de Joinville, a cidade dos príncipes. Vamos dar uma olhadinha na Rua dos Príncipes. E o que a gente encontra lá são muitos problemas. Ariel, não há dúvida alguma que aquela área da cidade, como muitas outras, merece, né, uma atenção por parte do poder público, né? Com certeza. O Jonas, sei que a Jorpem não é uma coisa, a CDL é outra. Mas também tem pequenos empresários instalados ali no centro, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Só deixa eu interromper um minuto. Temos que evitar cair na armadilha de que é a CDL quem assume a responsabilidade do centro. O centro é de todos nós. É da Jorpem, claro. é da CIS, é de cada um de nós aqui, é da CDL. Cuidado, não estamos dividindo a cidade... Não estou dizendo que a CDL assume. Não, mas de alguma maneira a CDL historicamente... Eu falei que tem pequenos empresários instalados lá e gostaria de ver a opinião dele. Sim, sem dúvida. Eu vou dizer assim, esse aspecto que se comentou, né? A Rua do Príncipe, ela é tão visitada, tão assim, pretensa para visitação. Eu, como joinvilense, a Rua do Príncipe sempre foi uma rua que tinha um nome de príncipe, né? Eu nunca tinha me atido a isso. Dias atrás eu recebi uma delegação do Piauí aqui. E o pessoal, assim, eu tinha feito uma programação, obviamente, empresarial com eles. E a pessoa toda hora, eu quero visitar a Rua do Príncipe, eu quero ir na Rua do Príncipe, quero ir no comércio da Rua do Príncipe. Eu dizia assim, não tem o que ver na Rua do Príncipe, né? Até porque, assim, realmente eu acho que a gente, você colocou bem, Jordi, a gente tem uma responsabilidade como comunidade de reativar o nosso centro, né? Tem um projeto muito bonito da Casa Sofia, que foi um projeto que foi preservado e mostrar que é possível ter comércio com preservação. A gente tem estruturas icônicas ali, né? Importantíssimas. Que de alguma forma, eu entendo aí sim que a gente tem que resgatar, que a gente tem que preservar, quem sabe a gente possa contribuir criando incentivos, né? À medida que se possa contribuir ali para a preservação desse entorno e realmente resgatar essa Rua do Príncipe. Porque para quem vem de fora, escutar assim, Rua do Príncipe, por mais que o príncipe nunca tenha vindo para Joinville... É um nome forte, é um nome né? forte. Ele vai entender assim, aquela é Rua do Príncipe. E a ligação da Rua do Príncipe com a Alameda Brislen e com o museu não é uma rua desvinculada. Não, ela é a história de Joinville. Sim. E é uma pena que a Rua do Príncipe começou a ser ignorada há algum tempo atrás, quando foi colocado o revestimento de asfalto nela. Sim. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, ela deveria ter preservado a sua pavimentação original, que era uma pavimentação muito bem feita em paralelepípedo. Eu acho que ali começou a se, digamos assim, esconder um pouco a Rua do Príncipe,
da posição, da importância que ela tem na história da cidade. Vamos falar um pouquinho de saúde agora, professor Osnipiski? Porque os números da dengue, tem alguma atualização aí pra gente, não? Tem. Depois de ficar fora do ar durante uma semana, Problemas no site? não sei. É que trocou o secretário. Verdade. E, coincidentemente, no primeiro dia do novo secretário, ficou uma semana fora. Mas, Jorge, temos agora 8.500 casos em número aproximados Continua subindo. Oficiais, de né? pessoas com dengue. Oficiais. Esses números são oficiais. Há quem diga que pode é um pouco... multiplicar por 3. há quem diga que é um pouco maior. E só o bairro Costa de Silverson está se aproximando dos 2.000 casos. Tem mais casos de dengue do que a capital de Santa Catarina, que é Florianópolis. Só o bairro Costa e Silva. Com uma morte em Florianópolis e 12 mortes em Joinville. Mas viu, ô Jonas, isso aqui é uma tragédia anunciada. Nós estamos falando disso há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E o que foi feito? Não estou vendo nada. Aliás, o secretário que deixou a pasta disse que não sabia mais o que fazer. Então tá bom. Então trocou o secretário. Espero que o novo saiba o que tem que fazer. Certo? E aí? Pois é. Na semana passada nós falamos do problema do São José também, né? E agora a prefeitura vai contratar, ou contratou uma empresa que estuda para estudar um modelo de gestão, inclusive com dispensa de licitação, essa empresa será contratada, para avaliar qual seria o modelo de gestão ideal para o São José. Quanto é esse valor? Eu não sei qual que é o valor exatamente, mas não é pouco. Acho que é 2 milhões. É bastante. Aliás, é tudo nos milhões, né? Na Secretaria de Educação. É tudo com dispensa de licitação. Daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer. Aliás, a única licitação que foi feita, que não precisava fazer, é do Maneta. É verdade. O Maneta continua lá na abertura do nosso programa, sem o braço, e também não é milhões, né? São 18 mil reais para consertar a mão do Maneta lá. Então... Mas curiosamente lá fizeram. Mas vamos fazer justiça, Pisque. A licitação do Maneta foi concluída. Porque tem outras licitações que deram vazias. Por exemplo, as licitações para o projeto da Cidadela Cultural, por exemplo. Outra coisa que não anda em Joinville é o estacionamento rotativo, né? Em Jaraguá tinha uma empresa operando, o pessoal se queixou dessa empresa, houve a substituição imediata, tá? E a nova empresa já está em operação lá em Jaraguá do Sul e, ao que parece, atendendo os anseios, especialmente do comércio, que na região central, quanto mais vagas, melhor para os estabelecimentos comerciais. Nós temos algumas imagens de uma empresa do Rio Grande do Sul que entrou no estacionamento rotativo de Jaraguá do Sul e, diferente de Joinville, lá com equipamentos modernos, operando com eficiência e sem queixas da comunidade. Tanto é que a empresa que realizava o serviço, ela começou a apresentar alguns problemas com uma rapidez impressionante. Não houve nenhuma semana sem que uma empresa estivesse cuidando do estacionamento rotativo. Teve aquele período de adaptação onde não foi feita a cobrança, mas em momento algum deixou de existir o estacionamento rotativo. Em Joinville, nós vivemos uma longa história. Não, né? Joinville não tem estacionamento rotativo. O modelo que o prefeito Udo implantou é inédito. É uma falácia, é uma piada, porque não funciona, não adianta, não existe estacionamento rotativo de graça, ele não é... Qual é a função do estacionamento rotativo? A rotatividade, né? O cara vai parar o seu carro na frente da loja, vai ficar o dia inteiro lá, a loja perde uma vaga de estacionamento. Esse é o objetivo. Além de remunerar. Além da remuneração. Remunerar o município pelo espaço público. E vou dizer outra coisa, o prefeito de Criciúma fez uma licitação agora de estacionamento rotativo, com sucesso. E vocês sabem aonde ele vai aplicar os recursos auferidos do estacionamento rotativo? Transporte. Com esse dinheiro ele vai subsidiar o transporte para baixar a tarifa e ter um sistema melhor. A tecnologia mais moderna em uso no estacionamento rotativo de Joinville é a caneta. A caneta do... Quando tem alguém olhando. Mas quando eles estão lá, a caneta gasta uma boa tinta, viu? Mas eles usam muito. É a turma da guarda pretoriana. Isso. Aqui eles usam muito a caneta, pode ter certeza. É uma questão que... Jonas, você acredita que Joinville tem 700 vagas só de estacionamento rotativo?
oficialmente. Na verdade, eu acredito que não tem nem a metade. Agora, talvez vocês que cuidam da micro, pequena e média empresa, talvez pudesse contactar para ajudar o município. Contactar uma empresa de tecnologia, uma empresa boa, mostrar o que é Joinville. Você não precisa ir longe. Para cá. Você não precisa ir longe, Pisca. Em Santa Catarina tem empresas de tecnologia na área rodoviária. Eu sei, mas a associação, se a empresa vir para cá com o apoio da associação, é bem melhor, né? Talvez aqui uma sugestão, né, possa fazer um evento em que você convide uma empresa de tecnologia para vir falar um pouco sobre esse assunto e mostrar a realidade do que é o estacionamento rotativo e o que tem de tecnologia para isso. Eu tenho que confessar para vocês que eu acabo não convivendo muito no dia a dia do centro, porque a gente está sempre de uma ponta para outra, né? Mas, sem dúvida, eu acho que Joinville também deve ter capacidade para resolver isso dentro de casa. Nós temos bastante empresas na área de tecnologia. Com certeza, né? com certeza. Na época da pandemia, desenvolvemos aqui dentro de casa, né, uma forma de controlar o acesso à vacina, de organizar isso, foi modelo. Talvez a gente tenha essa situação para buscar aqui também. Eu acho que o ponto aqui, e acho que o Jonas pegou bem, primeiro a prata da casa que temos. Claro. Mas eu acho que o importante aí é não aceitar essa realidade que temos. A gente corre o risco sempre em Joinville de acostumar que a Rua do Príncipe está assim e ninguém se incomoda, o estacionamento rotativo não temos e ninguém se incomoda, a Rua das Palmeiras está como está e ninguém se incomoda. Acho que o importante é não perder a capacidade de se indignar. De se indignar e propor. Exatamente. Não só no sentido de se indignar, como diz a... E acho que aqui vale uma ressalva, né? Está acessível para todo mundo que nos ouve, né? Todo cidadão pode ir lá no site da prefeitura, começa com a ouvidoria. Vai lá, coloca a tua reclamação lá. E acompanha para onde ela vai. É lógico. Acho que ali é um fórum para se fazer proposições, né? E para também dizer, cara, isso aqui não está funcionando por quê, né? Devia funcionar. Vamos agora conferir o quadro Olho Aberto. Professor Osni Pischi, deu uma voltinha lá no Vigorelli, foi ver a praia lá ultimamente? Não. Nós estivemos lá e olha só como é que está Fui lá antes o acesso. Ontem. Antes de ontem? Olha o que nós encontramos lá. Foi o mesmo que você encontrou lá, professor? Olha, não encontrei ninguém trabalhando. Zero. A estrada, Ariel, parecem as crateras da Lua. Viu, Jonas? Tem cratera de meio metro de profundidade, é só olhar lá. Na área pavimentada, né? Na Inclusive. área pavimentada. Uhum. Aliás, os assessores do prefeito, viu, Jonas, nós temos falado disso aqui, eu acredito que o prefeito é imbuído de boas intenções, de tocar a cidade para frente, de fazer, mas o pessoal que está com ele, secretários, diretores de empresa, é uma turma muito ruim, mas muito ruim. Tu acredita que lá na Vigorelli, que está toda esburacada, é lógico que mandaram para o prefeito, porque o prefeito postou no Facebook dele, ou no Instagram, não sei. Instagram. Uma máquina do processo não destrutivo, Jonas. Nós temos... Que é o dobro do preço para você abrir uma vala normal para pôr a rede d'água. Olha aí. Essa aí. Na Vigorelli, isso é utilizado, viu, Jorge? Para passar uma tubulação por debaixo da BR-101. Fazer uma travessia no centro da cidade, numa rodovia, ou em locais que não, em praças, mas não na Vigorelli. Mas pode ser para não destruir mais o que já está destruído. Mas aí tem duas coisas que tem que se considerar. Na primeira, o buraco na cidade. Hoje, se você não precisa andar muito longe para ver buraco, né? Todo período de chuva, Joinville já tem um problema, a manutenção não consegue dar conta agora com essa semanada de chuva. Agora com essa semanada de chuva, tu tem que cuidar para não ficar com a metade do teu carro lá. E a segunda coisa, na linha que você falou, a gente tem dito no programa, os assessores, os secretários, algumas pessoas estão mentindo para o prefeito. Vocês lembram do museu... Mas deixa eu só concluir, claro. por gentileza.
Jonas, está estranhando essa placa ali? Não, nem sei o que está do outro lado dela. 254, é um número. 254. Ah. Ok. Há 254 dias, a maior empresa de Joinville, pública, a Águas de Joinville, assinou um contrato com uma empresa chamada, eu digo o nome aqui, não tenho medo não, chamada Megasan, Consórcio Megasan. É lá de Camboriú, não é nem de Balneário, é de Camboriú. Não quer dizer nada, mas tudo bem. Assinou um contrato de 35 milhões para fazer 2 estações de tratamento de esgoto. Perfeito. Uma no Jardim Paraíso e outra Na Vila Nova. na Vila Nova. Não iniciou a obra. Isso é falta de planejamento, falta de organização, falta de tudo. Contrato assinado, faz 254 Nós mostrando as valas dias. aí e a empresa não começa. Agora, pasme, dizem, eu não conferi, mas a fonte é fidedigna, que aquela máquina ali que está fazendo a perfuração não destrutiva, Na pelo Vigorelli? método não destrutivo na Vigorelli, é dessa empresa, Da Mega Sena? da Megasan. E a obra da Água de Joinville. Pois bem, outra questão que está demorando, lembra que a gente mostrou a inauguração do Museu do Imigrante, né? Bonito. Primeiro teve uma inauguração iluminada, só externa, onde as pessoas não tiveram acesso ao museu. Fogos, Hein? fogos de artifício. Teve Ou uma luz pirotecnia, foi bem legal, na verdade, foi Tecnológico. bonito. Foi bonito. Foi Daí, num segundo momento, com um certo atraso, inauguraram um museu com restrições. O piso superior não era acessível. Então a gente foi ver se passado quanto tempo o piso? 3 meses. 3 meses a gente foi dar uma olhada. Olha, por fora maravilhoso, e realmente é um lugar maravilhoso que orgulha todo joinvilense. Para quem nunca foi lá, na parte de baixo tem as peças lá que ficam disponíveis e no piso superior também tem. E eis que ao entrar lá nós descobrimos que o piso superior continua o acesso negado à mesma comunidade. placa? A mesma placa. Talvez tenham trocado a placa, mas a proibição ao acesso continua exatamente como sempre, como desde a inauguração. Está aí, bloqueio total. Ô Zé, dá uns 3 tiros no pé do Gassenferte aí, que cuida desse negócio aí dos museus, Cultura. da cultura. Está aí, portanto, a gente está de olho aqui, viu? A gente está sempre de olho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, em seguida voltaremos com a última parte do programa Passando a Limpo. Lembrando que você deve seguir nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, faça isso, fique conosco, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Olha, na semana passada repercutiu muito mal aquela questão da gratificação dos diretores. Na verdade, ela abrangia todos os funcionários, né, da Águas de Joinville, mas a gratificação dos diretores era absolutamente impressionante, valores que chegavam a 200 mil. Né? E daí a Câmara de Vereadores convocou representantes da Águas de Joinville para falar a respeito do tema. Uma das pessoas que se manifestou a respeito da gratificação explicou o porquê dessa vontade de observar esses valores à companhia foi o Marcelo Hack, que nós pegamos um trecho do seu comentário lá na Câmara de Vereadores de Joinville. Um pouco diferente, né, do que a mídia tem falado, nenhum funcionário da CAGE e nenhum diretor, nem o diretor-presidente faz jus na data de hoje a alguma coisa. Para que nós não fizéssemos um aumento real de salário, ou seja, independente do quanto eu produzo ou eu não produza, eu tenho minha remuneração melhorada, este conselho entendeu que uma remuneração variável seria a forma mais sensata de fazermos a retenção dos talentos que nós hoje temos na nossa companhia. Para os vereadores terem uma ideia, a Companhia Águas de Joinville, nos últimos 17 anos, teve 10 presidentes e trocou mais de 30 diretores. Então, para que nós pudéssemos ter pessoas que sejam do nível das empresas como Sabesp e Sanepar, por exemplo, que são referências no nosso setor,
este Conselho, então, resolveu fazer uma gratificação variável que só existe caso as metas sejam cumpridas. Eu não discordo dele quando ele fala em Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Isso. Que abrange todo o Estado de São Paulo. É um pouco maior que a Companhia Águas de Joinville. E a Sanepar Não, também. eu acho que é meia, mais ou menos equivalente. É o mesmo tamanho. E a Sanepar Paraná. também abrange todo o Estado do Paraná. E, além disso, eles têm outras funções. A Sabesp, por exemplo, em São Paulo, é uma empresa que faz pesquisa, que atua na área, várias áreas, não é? Mas nós vamos poder mostrar outra coisa aqui da nossa realidade aí. A comparação? É? Ah, pode botar na tela aí para mim, por gentileza, a tabela de salários, aí, comparando a Águas de Joinville com empresas aqui de Santa Catarina, em cidades até menores que Joinville. Por exemplo, está aí, ó. Olha só, gente, comparando aqui Joinville, por exemplo, com a Casan. O diretor-presidente da Casan ganha 37.380 e os diretores 26.700. Porém, a Águas de Joinville paga 29.964 para o diretor-presidente e 22.329. Só que a Casan é diferente da Águas de Joinville, né? Só fazemos uma observação. A Casan abrange todo o estado de Santa Catarina. A Casan é uma empresa estadual. Com quase 150 sistemas, ou mais de 150 sistemas de abatimento. Ela não tem esse sistema, né? O SAMAI de Jaraguá do Sul, por exemplo. Encontra aí para mim o SAMAI, por favor. Olha só, o SAMAI de Jaraguá do Sul paga ao presidente R$ 21.010, os diretores R$ 12.987. Portanto, né, é uma cidade que tem um terço do tamanho de Joinville. Então, os salários de Joinville não estão tão ruins assim como nós escutamos. Não, e com uma observação, né? Jaraguá tem praticamente 100% de abastecimento de água e já completou 90% de esgotamento sanitário. Vamos até a Balneário Camboriú, a EMASA de Balneário Camboriú, paga ao diretor-geral R$ 14.634, bem menos que os 29.000, quase 30, metade, né? Do que a Águas de Joinville paga ao profissional que ocupa a mesma função. Enquanto os diretores lá da EMASA de Balneário Camboriú, R$ 14.601. E se a gente for na cidade vizinha, a CEMASA de Itajaí, o diretor-geral ganha R$ 21.524 e os diretores R$ 14.614. Que análise vocês fazem disso aí? Que Joinville paga muito bem, porque o discurso de que Joinville não consegue reter os talentos porque paga mal não se sustenta. Primeiro, o que sim tem razão o presidente do Conselho é que é impossível administrar politicamente uma empresa que teve essa quantidade de presidentes e de diretores nos anos que tem. Isso estamos de acordo. Mas não vamos confundir salário, remuneração, com gestão. Nós temos um problema seríssimo na Águas de Joinville de gestão. A mudança da presidência da Águas é decisões políticas. Política. Né? Ao longo do tempo, os prefeitos foram indicando, foram trocando, mudou a administração, muda o presidente. Com esses salários eu começo a entender por que teve tanta troca. Complementando isso aí, nós tínhamos em Joinville a AMAI, Agência Municipal de Água e Esgoto, que regulava. O ex-prefeito acabou com a AMAI e filiou a Companhia Água de Joinville, filiou a ARES, Agência Reguladora, não sei de que lá, de nada. Agência Reguladora de nada. Tem um funcionário de Joinville, ela é fiscalizadora. Para a região, né? Para a região. Não, para a região, É, para a região. Parece que agora tem mais um estagiário lá. Não tem sede própria, tem uma mesa lá e uma cadeira na Munesp. E olha, mandou uma carta para mim, está aqui. Eu pedi informação, que eu peço informações, né? Dizendo que a companhia aqui cumpriu as metas. Como cumpriu as metas? Se no ano passado era para fazer, viu, Jonas? 129 quilômetros de rede coletora de esgoto. Nós temos 2 documentos oficiais da Água de Joinville. Sim. Um e-mail, dizendo que foram feitos 10 quilômetros,
e outro documento que mandaram para a Câmara de Vereadores dizendo que fizeram 20 quilômetros, quando era para fazer 129. E não fizeram mais por causa da pandemia. A pandemia é culpada de tudo, viu? Não dá para fazer contrato. Seja pela pandemia ou não, as metas mas então não você foram veja a alcançadas. disparidade dos dados. Sim. Eu não acredito, e quero que me prove, que tem 40% de rede coletora de esgoto instalada no município de Joinville. Eu vou repetir. Fica aqui o desafio para a diretoria da Água de Joinville. Provem que tem 40 quilômetros. 40 quilômetros não, 40%. E eu vou, 40% eu vou de rede repetir coletora. para ti usando os dois exemplos do Jardim Paraíso e da Vila Nova. Se você for ao Jardim Paraíso, todas as redes coletoras foram implantadas. Mas não é só isso, olha. Ela não está em carga. Não tem carga, mas não é só isso. Não tem 40%. Você não pode considerar a rede que não está em carga como... Quem dá duas informações, uma que fez 10 quilômetros, outra que dá 20, você acredita? Tem 40%? Mas eu dou a informação que Mas é o que eu estou dizendo, tentando dizer. Não adianta você contabilizar como rede não em carga, como rede como serviço Certo, concluído. claro. Não está concluído. Mas não é só isso, é muito mais. Sim. Outra coisa curiosa, nós pegamos mais um trechinho da participação dos representantes da Águas de Joinville lá na Câmara. O Jean Carlos Schneider concluiu de uma maneira bastante curiosa a sua fala lá na Câmara de Vereadores, quando ele disse, ele explicou a relação dele com a Águas de Joinville, e a gente pegou um trecho bem curtinho, solta aí. De que eu tenho uma trajetória de 30 anos de vida empresarial, eu não estou sentado na cadeira que eu estou sentado porque eu preciso, mas porque eu quero. É meio recorrente isso aqui, né? Já vimos esse discurso, né? Eu já vi esse discurso do Mendesai. Isso é falta de compromisso com a cidade. Está tudo bem, está tudo certo, é falta de compromisso com a cidade. Solta aí rapidinho para mim a vinheta do nosso Cachoeira. A gente prometeu aqui que a gente ia, na Semana do Meio Ambiente, mostrar um pouquinho do Rio Cachoeira. 20 minutos de gravações e olha o que nós encontramos lá no Cachoeira. O nosso Cachoeira que já está poluído, né? Mas olha só quanta imagem de lixo boiando. É claro que aí a contribuição da comunidade também não deve ser esquecida, né? As pessoas jogam lixo em tudo que é canto. Mas o fato é que em frente à prefeitura, o que a gente gravou de objetos flutuando ali, saindo inclusive ali do Rio Matias, é absolutamente impressionante. O local já não oferece uma visão muito agradável. E com vai ficar todo bom esse na lixo... praça, né? Mas agora para você não precisar ficar no Cachoeira, né? Ficar parado ali, eles vão botar uns banquinhos e abrir ali em cima da galeria do Matias Antiga, você vai poder ficar sentado vendo ali com calma. Ô, Ariel, tu conhece o meme do ratão? Não? Já viu o ratão? Olha aí, põe na tela para mim o nosso querido ratão. Olha que ratão bonitinho. Ele é um meme curioso, ele está sinalizando para o nosso ratazana, que foi flagrada pela nossa equipe aqui, externa, portanto fica aí... Olha, o pessoal da Água de Joinville foi com uma camisa de superação e nós botamos a camisa do super ratão. O herói, né? super ratão. Do herói aí Tá certo. das valas. Professor Osni Pisk, a Jorpem tem muito a contribuir, né? Só gostaria de, para concluir, dizer o seguinte. Esteve aí o ministro da Saúde e eu vou ler aqui o que a prefeitura Solicitou para o ministro. solicitou para o ministro. Saúde no caos. Reajuste da tabela do SUS, como se dependesse de Joinville. Que é um tema nacional. Problema nacional. Repasse maior para o custeio das equipes do Saúde e da Família. Pediram exatamente 89 mil por mês. Que para uma cidade como Joinville, você vai me desculpar, é ridículo. Medidas de estímulo à formação de médicos pediatras, principalmente para atuação em unidades de urgência e emergência. Isso também é um problema nacional. Mas quem pensa pequeno fica pequeno. Mas podemos resolver alguma coisa aqui. Intervenção junto à Fundação Oswaldo Cruz para que Joinville possa usar o método Wolbachia no enfrentamento da dengue, o método que faz o controle biológico do mosquito. Só. Deviam ter pedido dinheiro para reequipar o Hospital São José, recursos para manter o hospital, recursos volumosos, não
esse troco aí. Fala, Jonas. Muito bem. Falando de AJORPM, né? Vamos A lá. gente acaba tendo talvez que primeiro explicar o acróstico AJORPM, né? Associação de Joinville e Região da Micro e Pequena Empresa. Ou seja, nós não estamos só em Joinville, a gente também está em Araquari, né? E hoje também presença em Barra do Sul. Quando se fala de hospital, Osni, Vocês são regional, então. nós somos regionais e de manhã eu ainda tive com o prefeito de Araquari, o prefeito Clenilton, né? E justamente falando a questão saúde, né? Joinville hoje tem o desafio de estar levando a saúde de todos esses municípios de entorno, que também estão crescendo muito, né? Então, realmente, a gente tem que pensar como uma região metropolitana, isso é uma das causas, vamos dizer, dos pontos que a AJORPM também defende no seu nome, né? Que vem de 38 anos atrás, né? Há 38 anos atrás, nós já entendemos que Joinville, não é só Joinville, Joinville é uma região. Né? Só uma intervenção de segundo. Já roubei muito tempo. Você está fazendo exatamente o que o prefeito Nilson Bender fez lá na década de 60. Criou a FIDESC, a primeira federação intermunicipal dos municípios todos aqui da região. Parabéns. No fundo, as bandeiras que vão ficando pelo caminho, de vez em quando alguém acha e levanta. Tem que resgatar. Então a gente vai resgatando. Quando a gente fala também de Joinville, a nossa capilaridade dentro dos bairros, Joinville tem 53 bairros, nós estamos presentes dentro de 38 deles. E nós estamos agora, no final do mês, retomando alguma coisa que, de certa forma, significou a nossa origem, que é levar a AJORPM para os bairros, né? Existem muitos empreendedores. Esses dias eu estava conversando com um amigo que faz um trabalho social lá no Morro do Meio, e para minha surpresa, lá no Morro do Meio, os empresários daquela região, os pequenos, os micros, se uniram e ele já tem uma comunidade de 70 empresários. E o interessante é perceber assim que talvez a maioria deles, por mais que a gente tenha a oportunidade de aparecer aqui no programa de vocês, talvez nunca ouviram falar de AJORPM. É verdade. Então a gente às vezes se acha conhecido, mas a gente tem que se apresentar de novo. Tem que sair da nossa bolha na nossa própria cidade e voltar para as nossas origens. Essa é mais uma bandeira, Jordi, que a gente está resgatando e indo na ponta, né? No dia 30 a gente faz uma primeira ação no bairro próximo, bairro Costa e Silva, onde a gente vai estar presente. Cuida com o dengue. Repelente. Olha a dengue, hein? Então, na minha casa eu tenho que confessar, eu tenho na porta da casa um bilhetinho escrito assim: você já passou o repelente hoje? Todos nós estamos sujeitos, a gente tem que se cuidar. Já pegou dengue? Graças a Deus até agora não. Ele usa repelente. Mas tem gente que já usou repelente e já pegou, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Vamos seguir com o que a gente pode mexer aqui. E tem evento da AJORPM previsto por aí? Obrigado por perguntar. Nós temos terça-feira, dia 14, nós vamos ter o evento SER, né? O SER é um encontro voltado para quem atua principalmente na área de RH, né? Cada vez mais as empresas têm, entre aspas, né, que renovar a sua forma de pensar e interagir com os seus recursos humanos, né? A AJORPM participa disso através do seu núcleo de gestão de pessoas, onde a gente está justamente trazendo um fórum para esse debate, trazendo palestrantes aí renomados, né, que vão estar principalmente na parte da tarde concentrados. Então a gente faz esse convite para a comunidade que está nos assistindo. Entra lá no site da AJORPM, procure lá o SER, né, SER com o RH no final ali, para poder justamente participar disso, né? Às vezes a gente tem que escutar ideias novas para começar a pensar diferente, né? Muito bem. A gente segue assim. Boa noite, professor Osni Piski. Boa noite, meu caro amigo Jonas Tilco. Infelizmente o nosso tempo passou. Obrigado pela oportunidade. Mas você vai ter outra oportunidade para vir aqui, mas aí vamos... Deixou muita coisa para falar ainda na ponta do lápis. Deixar ele no bloco inteiro, né? Porque hoje ele viu como é a dinâmica do programa aqui. Não é nada contra ninguém, viu, Jonas? É pelo bem de Joinville que vocês estão fazendo. Estamos todos juntos. Espero que a AJORPM cumpra o seu papel também institucional, não é? Defendendo o município de Joinville. Porque tem outras organizações aí. E região. E região. E região. Tem outras instituições aqui, infelizmente, não vou citar o nome aqui. Acho que agora vai mudar, porque vai assumir uma nova diretoria. E talvez vocês juntos possam pedir e conseguir muito mais para o Joinville. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ariel. Boa noite, Enio. Boa noite, telespectadores da TV BE e da TV Cidade. E o programa Passando a Limpo fica disponível na íntegra no YouTube. Obrigado pela companhia e até semana que vem.